Olá, me chamo Vitor Bentemiller e esse aqui é um curso de introdução à programação que eu escrevi justamente para as pessoas que desejam entrar nessa área, mas ficam um pouco desnorteadas em relação a como fazer, em relação às coisas que você precisa entender primeiro para começar. Porque no final das contas isso aqui é nível de matemática. Você é obrigado a entender de coisas antes, você é obrigado a desenvolver certas habilidades para conseguir se dar bem, para conseguir entender e criar suas próprias coisinhas. Quando você vem dessa parte da introdução, você acaba percebendo que é algo lindo e você acaba percebendo que era necessário passar para outras pessoas o mesmo sentimento que você teve. E esse aqui é o meu objetivo. Vai ser uma jornada não só para vocês, mas para mim, porque eu nunca fiz algo assim. Mesmo eu já tendo dado aulas antes, eu nunca gravei nada. Então vamos lá, né? Eu montei um documento de 9 páginas, onde eu abro sobre a história dos computadores, eu falo um pouco sobre a arte da programação, arquitetura de computadores, eu falo um pouquinho também sobre entrada e saída de computador, execução de programas de computador, e um pouquinho sobre as linguagens de programação, as ideais usadas para poder compilar elas, para poder trabalhar com elas. E também falo um pouco sobre as aplicações e lógica de processos. Eu juro, eu vou tentar fazer isso da maneira mais límpida e funcional possível. Afinal de contas, eu quis começar isso para explicar para as pessoas programação do jeito que eu queria ter ouvido de alguém quando eu comecei. Então estamos aqui, vamos introduzir. Os computadores, verdadeiros pilares da tecnologia atual, têm uma trajetória fascinante que se desenha desde os turbulentos tempos da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, os computadores longe da desculpa, longe da sofisticação atual, desempenharam um papel crucial na decodificação da máquina Enigma, uma engenhosa máquina criptográfica alemã. Esse marco inicial lançou as sementes para uma evolução notável, transformando computadores gigantes mecânicos para os poderosos dispositivos que utilizamos hoje em dia. Bem, temos aqui o objetivo do curso, que é garantir que, ao terminar o curso, o aluno entenda o necessário para iniciar em alguma linguagem de programação, a qual eu vou montar um curso aqui. Esse aqui é um curso de introdução, então vai ser algo bem abrangente, mas vamos depois abrir para o curso que eu quero dar, que é C++. Então, história dos computadores. Você pode ficar até um pouco triste comigo, acho que muita gente também pode achar isso. Por que você precisa entender sobre a história, sobre as coisas que giram em torno daquilo? Eu acho necessário por um capricho. É um puro capricho meu. Porque eu acho que quando você entende sobre a grandeza daquilo que você está estudando, as coisas se tornam mais fáceis. Não se torna apenas uma obrigação, uma coisa a mais que você tem que decorar. Se torna uma coisa límpida e linda que você aceita no fundo do seu coração. Acho que um grande exemplo disso é matemática. Programação tem muito a ver com matemática. Na verdade, computação iniciou por causa de matemática. E você precisa entender a parte básica. Isso é óbvio. Para matemática fazer sentido, você tem que entender o básico, assim como para programação, você precisa entender as lógicas, as ferramentas. Mas no momento que você entende todas elas, ou o mínimo possível para você conseguir explorar elas, você começa a perceber que, isso é bonito. E ao longo do tempo você começa a perceber que é válido para sair isso para outras pessoas. Então, esse aqui é o motivo de eu ter colocado história dos computadores. Como eu tinha dito antes, a trajetória dos computadores começou na Segunda Guerra Mundial por causa da máquina Enigma. Os alemães tinham uma máquina, que é uma máquina criptográfica, onde criptográfica já diz muita coisa, uma máquina que codifica textos, e ela era usada no mercado interno, só que o governo alemão começou a perceber que era muito útil para eles poderem enviar mensagens. Então eles foram lá e começaram a usar essa máquina para se comunicar, para as séries e operações se comunicarem, relação de ataques, número de trocas, movimento delas. E os aliados perceberam, uau, tem uma coisa acontecendo, tem mensagens sendo passadas e eu não consigo entender bolhufas do que estão dizendo. Aí eles olharam, tá criptografada. Aí eles pensaram, tem que haver alguma forma de quebrar isso. Porque existe padrões em relação à criptografia, eu também quero fazer curso sobre criptografia em algum momento, onde certos padrões se repetem. Para você poder quebrar uma mensagem criptografada, você é obrigado a ter certos padrões que vão ser seguidos para a máquina que vai resolver. Mesmo se for uma ordem aleatória, essa ordem aleatória tem que ser gerada a partir de um plano inicial, de uma semente que vai dar origem às ordens aleatórias. Você não pode fazer as coisas do nada. Com a máquina, se a mensagem foi gerada em A e ela foi decodificada em B, B não adivinha o que A fez. B sabe exatamente o que A fez
e sabe como quebrar isso. É assim que você trabalha. E bem, eles perceberam que, ok, isso faz sentido, e criaram uma máquina para poder quebrar isso, que é o famoso ENIAC. Eu acho que vocês já ouviram falar disso. É o primeiro computador, e como eu dito aqui, foi um computador não eletrônico. Ele, na verdade, era um computador movido por válvulas eletrônicas. Então, ele era eletrônico. Onde ele ocupava basicamente uma sala inteira. Eu queria ter fotos disso, mas por algum motivo meu LibreOffice não quis colocar as fotos de maneira correta. Mas pesquisem sobre o ENIAC. É bem engraçado para pensar que os computadores evoluíram tanto em relação a esse momento. Aí temos aqui desenvolvimento dos primeiros computadores. Faço aqui sobre o ENIAC. Sobre o IBM 701, que foram os pioneiros que marcaram o início da computação eletrônica. E bem, eles eram computadores grandes, eram computadores muito difíceis de manusear e, no final das contas, não era para um uso como o nosso. Era realmente para poder quebrar algoritmos, era esse o trabalho deles, não tinha mais nada além disso. Tanto que depois de um tempo os computadores começaram a ser usados para poder resolver problemas matemáticos. O pessoal percebeu que depois do final da Segunda Guerra Mundial que vocês tinham trambolhos e era necessário que você usasse aqueles temas para alguma coisa, porque eles eram estupidamente caros, muito caros, é uma tecnologia cara para época. Imagina você automatizar processos de quebra de algoritmos. Você tinha prédios inteiros de pessoas tentando quebrar e não demorava tanto. E o ENIAC não demorava tanto quanto essas pessoas. Então, valia a pena, mas era muita coisa, era muito dinheiro. E bem, eles doaram esses computadores para universidades. Começaram a usar eles para poder quebrar problemas matemáticos. E assim se começou a utilização de computação para poder resolver problemas matemáticos. Eu, meio que esse que é o meu trabalho, eu desenvolvo modelos de algoritmo para poder quebrar problemas matemáticos. Então, eu sou obrigado a saber disso. Tá explicado porque eu coloquei história dos computadores também um pouquinho para poder me gabar. Os primeiros programadores. Diferente do que as pessoas acham, computação não é uma área tomada exclusivamente por homens. Acho que se ganhou depois de um tempo. Mas o primeiro algoritmo foi escrito por Ada Lovelace. Nunca consegui falar o nome dela, desculpa. Ela escreveu, literalmente, o primeiro algoritmo para máquina analítica de Charles Babbage. Outro cara que eu não consigo pronunciar o nome, me desculpe. E bem, ela é reconhecida como o primeiro programador da história. Uma mulher brilhante, porque pensa assim, é um momento onde você necessitava de modelos muito complexos. Ela estudou o modelo, ela basicamente estudou como a máquina funcionava e desenvolveu o algoritmo a parte disso. É genial, é genial. Acho que se vocês se aprofundarem um pouco mais sobre a parte do sistema operacional, vocês vão entender o quão absurdo era essa mulher. O Grace Hopper, outra figura que dispensa comentários, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do primeiro compilador, uma ferramenta que simplificou a programação e a tornou mais acessível. Vamos falar um pouquinho sobre compiladores lá na frente, não se preocupe. E bem, essa já nos leva a explorar não apenas a história, mas também os conceitos fundamentais da programação, destacando como ela é aplicável no mundo atual. Discutiremos também as diversas oportunidades de carreira que a programação oferece. Mas vocês podem ler, eu não vou ler, desculpa. A arte da programação. Esse é um texto que eu gostei de escrever. A arte da programação não se limita a resolver problemas existentes. Ela capacita indivíduos a explorar novas fronteiras e conceber soluções originais para desafios aparentemente intransponíveis. É uma palavra bonita, né? A criação de programas transforma ideias em realidade, impulsionando inovações em setores como saúde, ciência e arte. Ao longo do curso, não apenas abordaremos os conceitos fundamentais, mas também exploraremos exemplos práticos de programas reais, conectando conceitos teóricos à prática de forma tangível. O objetivo é garantir, objetivo, eu já falei sobre ele, então não precisamos ler essa parte. Como o computador funciona, explorando a arquitetura padrão. Eu acho que ficou bem óbvio que os computadores não fazem tudo por causa de globins que ficam dentro deles, então houve um momento onde você tinha que desenvolver uma arquitetura que modulasse como as coisas funcionam da maneira mais básica possível. Esse aqui é o modelo de von Neumann, é um dos modelos mais conhecidos em relação ao uso de computação, ao como desenvolver um computador, onde você tem um input, que é um valor de entrada, que é processado e sai. É isso. Basicamente o computador é isso. Temos vários graus de abstração, mas é basicamente isso. Nós temos um dado que entra, um dado que é processado e um dado que sai. O dado que sai pelo processo. Podemos usar como exemplo, caso você não tenha medo de matemática. Opa, quebrei tudo aqui. Que é basicamente, vou colocar bem aqui. Que é como se você tivesse uma f de x.
Uma f de x é uma função, por exemplo, uma função x. Vamos dizer que o valor de entrada é o próprio x, ele vai retornar quem? Ele vai retornar y. Então, você tem o valor de entrada, que é x, você tem a função, que é o processamento, que é f de x, e você tem o retorno, que é o output, que é o y. É basicamente isso. Eu espero que as pessoas não tenham fugido porque eu comecei a falar sobre matemática. E bem, temos aqui eu destrinchei um pouco em relação aos dados, ao que acontece aqui. Dispositivos de entrada. Dados são introduzidos no computador através de dispositivos como teclado, mouse, microfone, câmera e sensores. Nesse momento aqui, eu estou passando para o meu computador dados sonoros, está sendo passado para o meu microfone, esse microfone codifica e passa para o computador, que é processado e gravado. Eu estou usando um gravador de tela, então ele está captando não só o meu áudio, mas também o meu vídeo. O vídeo gerado dentro do próprio computador. É algo incrível se você parar para pensar. Esses aqui são os valores de entrada. Aí você tem coisas eletrônicos, que eu vou estar começando. Depois de você inserir alguma coisa no computador, tem a questão do processamento. A unidade central de processamento, CPU, é a mente do computador. A CPU manipula os dados, realizando operações lógicas e aritméticas conforme as instruções do software. Operações detalhadas, as nuances do CPU, incluindo conceitos de threads e outras funcionalidades, são exploradas mais provavelmente ao longo do curso. Só que é coisinha para deixar para depois. Mas vamos falar um pouquinho sobre a CPU. Diferente do que as pessoas dizem, que a CPU é o computador inteiro, não. A CPU tá aqui, é a unidade central de processamento. Central Processing Unit. Eu esqueci como falar essa palavra em inglês, desculpa. Mas basicamente é aqui onde a magia acontece, é onde as coisas são processadas. Você pode ver aqui no desenho, onde você tem uma unidade de controle e uma unidade lógico-aritmética. O que é isso? Obviamente, para você poder processar uma coisa, você tem que ter controle. E a CPU tem uma unidade de controle e tem uma unidade onde é reservada para poder fazer continha. E é isso aqui. Essa aqui é a unidade central, o CPU. Temos a memória, que é uma parte fundamental, você não faz nem ideia. Porque, no final das contas, quando o valor entra, ele é processado, ele tem que passar por memória de alguma tinta. Você tem que gravar os valores durante o processo de alguma maneira. Porque pensa assim, se você fosse fazer um programa que somasse vários valores. Então, você tem lá o primeiro valor 1, aí depois 3, 4, 5, 8, 12... e você fosse somando esses valores, você tem que considerar que os dois primeiros têm que ser somados e guardados. Esse valor que você guardou tem que ser somado com o terceiro componente, assim continuando. Então você é obrigado a guardar isso em algum lugar. E isso como tudo faz. Memória serve para isso, ela guarda dados. Então, para caso que você precise de memória, acho que todo mundo entendeu que você precisa dela para poder guardar dados. E para processamento isso aqui é muito útil. Mesmo que a CPU tenha a sua oportunidade de guardar dados, isso aqui já é outra história, para a gente falar um pouquinho depois. Processamento, aí temos aqui a parte de armazenamento. Memória RAM. Os dados são temporariamente armazenados aqui para acesso rápido pela CPU durante o processo. Outra coisa que as pessoas falam muito errado. A RAM é a memória de acesso randômico. Ela tem como objetivo ser usada para fazer processamento de maneira mais direta. Podemos dizer aqui, tudo que é mandado para a RAM são dados que são processados no momento, são dados que são necessários no momento. Por exemplo, quando você está jogando um jogo, o jogo ele gera muitos dados. Tanto em questão de processamento de gráfico, de som, esses dados não podem ser guardados na memória normal, porque o objetivo deles não é ser guardado lá para sempre. Se o seu computador está gerando frames, se ele está gerando novas imagens, ele tem que fazer isso muito rápido, e eles usam a RAM para isso. A RAM guarda esses dados mais fundamentais em relação ao que está acontecendo no momento. E como ela em si não é feita para guardar as coisas por muito tempo, é bom que ela seja usada para poder fazer as coisas rápido. Então tá aqui, o objetivo da RAM é esse, é guardar dados de maneira mais rápida para a CPU usar, CPU ou GPU usar. Outra coisa que eu preciso abrir um pouco mais de parênteses no futuro, que é sobre CPU e GPU. Vocês vão entender. Acesso permanente. Além disso, os dados podem ser salvos em uma memória de armazenamento permanente, como discos rígidos, unidade de estado sólido para ser usado no futuro. Unidade de estado sólido, esse aqui, é SSD. Acho que todo mundo aqui já viu. Espero que eu tenha sido um velho que tenha vida aqui, mas temos HDs e temos SSDs. A diferença deles tem em relação a tempo de acesso, a unidade, mas basicamente é isso. Um mais rápido que o outro, um mais novo que o outro. A tecnologia avança e é isso. Procedimento de saída.
Dispositivo de saída. Os resultados de processamento são convertidos em formatos compreensíveis para os humanos. Então, monitores, você tem alto-falantes e outras coisas. Acho que todo mundo já entendeu que o computador em si ele é uma grande máquina de fazer esse processo. As coisas entram, as coisas são processadas, as coisas saem. Entrar não só pelo mundo que temos aqui, mas elas podem entrar dentro do próprio computador. A gente vai ter que explorar um pouco mais esse conceito quando começamos a programar. Mas eu acho que é um pouco mais pra frente. Se vocês entenderem essa parte, eu fico feliz. Se não entenderem, manda nos comentários aí. Eu não me importo de responder. Mas eu provavelmente vou usar bot. Ok. Então, essa é de computador. Eu deixei uma lista meio grande aqui de coisas que são entradas e saídas para deixar bem claro. Teclado, mouse, microfone, câmera e scanner. Tudo que existe, que o objetivo daquilo seja você imputar, seja você controlar o computador ou dar uma informação ao computador, é um dispositivo de entrada. E tudo que existe para poder sair do computador, aquelas coisas que estão coisas no computador e elas precisam passar para fora ou ser exibidas de alguma maneira, aquilo são dispositivos de saída. Exemplo, monitores, impressoras, porque a impressora... acho que não preciso explicar o trabalho de uma impressora. Alto-falantes e projetores. Podemos dizer até que projetores no meu lugar que monitores, mas isso aqui já é outra história. Essa interação entre dispositivos de entrada e de saída possibilita a comunicação eficaz entre o usuário e o computador, facilitando transferência de dados e informações de maneira intuitiva e funcional. Eu acho que ninguém aqui quer ver na tela do computador aquelas maluquices de você ter códigos muito pesados, te abrindo e aqueles textos verdes que você vê em filmes de hacker. Então, em grande parte, o computador é um mundo de desabstração. As coisas são muito abstratas na programação. Então você vai ver muitas ferramentas que vão existir para poder garantir que você não enlouqueça. Que é o caso da maioria dos programadores. Vocês vão entender mais um pouquinho para frente. Acho que todo mundo vai entender quando chegamos lá na parte. Execução de programa em um computador. A execução de programa de computador envolve diversas etapas, desde a tradução do código até a alocação e gerenciamento de recursos durante a execução. Não é magia. Cada acontecimento do computador foi meticulosamente planejado para realizar determinadas tarefas. Para tornar isso mais tangível, introduzimos o conceito crucial, que é a linguagem de máquina. Como podemos interpretar tudo isso aqui? O computador ele é uma máquina que trabalha com Boolean, ele trabalha com estados 0, 1, é isso. Tudo no computador, de maneira primária, é ligado e desligado. Só que ao longo do tempo você foi criando graus de abstração para fazer as coisas mais complexas. E você vai subindo e começa a se aproximar do que é a nossa linguagem. Só que na linguagem mais básica, que é o computador entende, que é o seu processador entende, é isso aqui, linguagem de máquina. Que é basicamente a parte numérica, aquilo lá de controle mesmo de 0 ou 1, ligado e desligado. Essa é a linguagem de máquina e essa aqui é a parte mais fundamental do computador. E estou deixando bem grande aqui sobre isso. Eu espero que vocês leiam quando tiver oportunidade. Compilação e interpretação, é o que eu estava dizendo. O código do programa é traduzido para a linguagem de máquina por meio de compilação ou interpretado linha por linha pelo interpretador. Qual a diferença entre esses dois? Basicamente, um compilador, ele pega o teu código, ele vai lá, traduz ele inteiro e monta no computador. Aí ele passa para a linguagem de máquina e monta. É isso que ele faz. É isso, ele monta o código inteiro, ele monta o executável inteiro. O código interpretado é linha por linha, então ele vai lá, pega teu programa e pega comando por comando e vai fazendo. Comando por comando vai fazendo, não faz o programa todo, ele faz linha por linha, linha por linha, linha por linha. É basicamente assim que ele faz. Tem opiniões fortes em relação à diferença desses dois, mas acho que isso deixa para o futuro. Carregamento. O sistema operacional aloca recursos necessários como memória RAM para o programa. Como eu disse, para você fazer qualquer coisa no computador, você precisa de alguma memória. E a memória RAM é fundamental para processos que envolvem muita velocidade em relação ao processamento. Se você tiver que trabalhar com dados que vão se perder muito rápido, que vão se modificar muito rápido, a RAM é perfeita para isso. A RAM tem esse papel. É uma memória muito específica para processamento de programa. Memória normal, a ROM, é bem para você guardar coisa, é isso. Não tem. Acho que essa fica a maior diferença entre as duas. Execução sequencial, que é a questão do programa lá.
A CPU lê e executa as instruções de programa de maneira sequencial, seguindo a ordem definida no código-fonte. A compreensão dessa lógica é crucial para a construção do programa. Essa é uma parte que eu vou tocar muito nessa parte, que é a execução sequencial, que é você tratar as coisas de maneira sequencial. Por quê? Porque um computador, ele necessita que você explique tudo o que ele precisa fazer. Claro que tem graus de abstração, tem maneiras de você simplificar um pouco o seu trabalho, mas você precisa deixar bem claro. E uma coisa que você precisa deixar bem claro é a ordem das coisas que você quer fazer. Se eu fosse escrever um programa onde explicasse como fazer café, por exemplo, se eu fosse te dar uma instrução de como fazer café, e você fosse burro com o computador, e eu colocasse sem querer para você colocar café na jarra antes de explicar o próprio processo de fazer café, você ia quebrar, porque você não entende como fazer café. É por causa disso que você necessita explicar para ele como fazer café e todos os processos que envolvem isso. Então, essa questão é fundamental por causa disso. É porque o computador é uma máquina burra. As pessoas veem o computador como uma máquina muito genial, mas é porque ele é feito para poder resolver coisas que a gente não consegue resolver facilmente. Mas em si o computador é uma máquina burra. Ele é burro, não tem outra coisa para dizer. Gerenciamento de recursos. O sistema operacional administra recursos do computador para garantir que o programa tenha acesso ao necessário. Como eu disse, grau de abstração. O pessoal, os sistemas operacionais, dos processadores já fizeram um trabalho sujo de alocar, de garantir que o seu computador saiba exatamente o que tem que fazer. Então, tudo que a gente precisa fazer é escrever programinhas e rodar. Depende, sim, se o programa rodar bem ou não. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente. É bom que ele rode bem. É necessário que ele rode bem, porque você está fazendo programas para aplicações de comerciais mesmo. É necessário que ele rode bem. No caso, você está trabalhando com rede neural. É extremamente necessário que ele rode bem, porque processamento, épocas, é um bagulho que depende de muito tempo. E se você garantir que você não vai demorar tanto tempo para fazer isso, é perfeito. Principalmente onde as coisas passam tão rápido como o nosso. Finalização e liberação de recursos. Ao término do programa, o sistema operacional libera os recursos locados durante a execução. Como eu já tinha deixado bem claro, o computador durante a execução ele usa a memória RAM para poder trabalhar. Ele usa tudo do computador para trabalhar. Ele usa processamento, ele usa memória. Só que no momento que ele percebe que não há necessidade de usar mais nada, ele vai lá, toma aí. Não precisa mais. É isso que o computador faz. Ele vai lá, pega o trabalho e começa a procurar as coisas que ele necessita para poder realizar o trabalho. Então vai lá, ele precisa de memória, ele precisa de processamento, ele precisa de escamar aquático. E é isso que ele faz. Só que no momento que ele termina, ele vai lá e percebe, eu não preciso mais disso, eu vou liberar, porque alguém pode precisar. E é esse é o rolê. É fácil, né? É realmente simples. O computador ele não é... Primariamente ele não é uma coisa muito complexa, não. Os conceitos são bem básicos, são bem sim ou não. É engraçado o quanto algo tão complexo a ponto de eu poder escrever um texto, falando aqui com vocês e comentando e poder editar o texto enquanto eu estou falando, é um negócio engraçado. Quão simples aquilo realmente é. Ideia. Essa é uma parte importantíssima, porque é aqui onde você vai desenvolver seus trabalhos, é aqui onde você vai desenvolver as coisas que você quer fazer. Então é necessário que você entenda um pouquinho mais sobre isso aqui em relação ao que você vai escolher. Eu sou uma péssima pessoa para poder indicar ideias que eu uso, porque eu uso um bloco de notas chamado Kate, que finge que é uma ideia, mas tem excelentes ideias que você pode usar. No caso, tem o Code Blocks para C++, você tem o Visual Studio Code para praticamente tudo, você tem o PyCharm lá para Python, então Eclipse, que é perfeito para Java. Temos muitas aqui, eu tentei detalhar o máximo possível ideias que eu acho interessante. Não coloquei a minha, porque eu aconselho vocês não explorar esse submundo aí. Tipos de linguagem de programação. Essa parte aqui é interessante porque, como eu disse, o computador tem muitos graus de abstração. Então, você necessita muito entender a relação que uma parte tem com a outra, o que você está fazendo exatamente, o que você está mexendo. Então lá, as linguagens de programação são ferramentas essenciais para criar software e instruir computadores a realizar tarefas específicas. Elas se dividem em tipos distintos, cada um com suas características e usos particulares. Linguagens de alto nível.
são mais próximas da linguagem humana. Lembra? Alto nível, está mais próximo da gente. Facilitando a escrita do código, existem menos detalhes técnicos e são voltados para a lógica do programa. Exemplos: Python, JavaScript, Java. Eu acho que eu errei aqui porque em questão de grau de abstração, Java não é exatamente um bom exemplo. JavaScript e C#. Linguagens de baixo nível, mais próximas da linguagem de máquina, oferecem controle detalhado sobre o hardware, usadas para o desenvolvimento de sistemas operacionais e drivers. Um exemplo são Assembly e C. São linguagens bem baixas, você precisa entender um pouco mais sobre elas. A gente vai ensinar o C++, eu juro que eu vou tentar fazer as coisas ficarem mais simples, porque eu gosto muito dela. Eu acho ela bem simples se você parar para pensar. Assembly é basicamente a linguagem mais baixa possível que ainda seja legível para nós. É tipo a linguagem mínima que a gente pode realmente usar. Fora disso, você tem que ser um computador. Linguagens interpretadas. Não precisam ser compiladas antes da execução, sendo executadas linha por linha por um interpretador. Mais lentas, mas geralmente mais fáceis de aprender. Exemplos são Python, JavaScript e PHP. Como eu disse, existe um detalhe importante que a gente vai comentar um pouco mais depois em relação ao uso dessas duas. Que é a linguagem compilada aqui. Necessita de compilação e de execução, traduzindo o código para linguagem de máquina, mais rápidas, mas demandam mais conhecimento técnico. Exemplo C, C++ e Java. De novo, eu juro, eu vou fazer as coisas parecidas mais simples. E não se preocupem, porque eu coloquei ela aqui na parte onde está escrito demandam mais conhecimento técnico. Não se preocupem. Compreender diferentes tipos de linguagem essencial para escolher a ferramenta adequada para cada situação. Ao explorar exemplos práticos de programação durante o curso, os participantes terão a oportunidade de ver como diferentes linguagens são aplicadas em contextos específicos, proporcionando uma compreensão mais ampla e contextualizada. Temos aqui aplicações, práticas e carreiras em programação. Ao longo do curso, não apenas nos concentramos nos conceitos básicos, mas também exploraremos aplicações práticas de programação. Vamos analisar um exemplo de programas reais, que vamos fazer porque é necessário, para ilustrar como os princípios aprendidos podem ser utilizados na solução de programas no mundo real. Leia, eu não vou querer ler isso aqui, mas basicamente essa aqui é a parte introdutória, explicando um pouco mais sobre a ordem do computador, como as coisas acontecem. Aqui a gente começa sobre lógica algorítmica, essa parte é interessantíssima, e eu demorei muito tempo para escrever ela. E eu aconselho vocês assistirem a próxima aula com um cafezinho ao lado. É sério. Bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por você ter assistido. Estamos aqui em 27 minutos, eu não vou editar. E espero que você assista a próxima aula e até o próximo vídeo.